Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente continuar aqui na nossa quest, na nossa exploração do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval da Secular Games, que a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo. Já estamos bem próximos do fim, estamos já na reta final do jogo, então se liga aí. E quem está chegando agora não tem problema, não entre em pânico de estar chegando no final. Tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World, com tudo que a gente já fez sobre o jogo, para você acompanhar com calma e se juntar a nós nesses momentos finais, quando a gente se aproxima de mais um livro a ser zerado aqui no canal, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, tá acompanhando a nossa série do Dungeon World, deve lembrar que no vídeo passado a gente comentou sobre os monstros, né? Sobre o funcionamento dos monstros, com a função deles no jogo, alguma coisa nesse sentido. Na sequência, eu disse que os próximos capítulos, né, na verdade, seriam capítulos vinculados a essa parte dos monstros, que iam trazer, na verdade, é como se fosse o bestiário do livro, né? Uma série de capítulos onde os monstros são divididos pelo tipo de cenário, e aí era basicamente só as estatísticas dos monstros. Então eu avisei que eu ia pular essa parte toda, para não ficar lendo só as estatísticas. E hoje a gente vai avançar aqui para o capítulo seguinte, para o capítulo 19, que vai tratar aqui do equipamento. Como é que funciona o equipamento aqui no Dungeon World? Tem todo um diferencial assim a respeito dessa questão dos movimentos e dos rótulos especificamente, que são as características que estão relacionadas aos equipamentos. Então é esse funcionamento que a gente vai explorar a partir de agora. Então olha só, pessoal. O Dungeon World, como eu venho comentando aqui desde o início da série, ele me parece um jogo que ele vai explorar muito o lado da criatividade, tanto do narrador quanto dos jogadores, tá? Então, o funcionamento do sistema, de uma maneira geral, claro, ele tem algumas regrinhas, mas ele vai muito mais pro lado da narrativa, e ele, vamos dizer assim, o sistema pode absorver várias coisas que são criadas a partir da narrativa e vice-versa, como se as coisas andassem muito interligadas aqui no Dungeon World. Eu vou ler um trechinho aqui do capítulo, que eu acho que ele, de fato, em um parágrafo, resume o funcionamento dos equipamentos, e depois a gente vai ver alguns exemplos de como isso acontece na prática, beleza? Então, se liga só, olha aí. Cada equipamento possui rótulos que dizem alguma coisa a respeito da maneira como ele afeta o personagem que o esteja utilizando, como, por exemplo, mais armadura, ou sugerem algo a respeito da forma como deve ser utilizado, como os rótulos de distância. Como tudo mais em Dungeon World, esses rótulos guiam, olha aí, guiam a ficção que vai sendo criada durante o jogo. Se uma arma é desajeitada, por exemplo, e desajeitado é um rótulo, isso pode indicar que ela é derrubada quando o personagem falha em seu teste de matar e pilhar, que é o teste do ataque básico, vamos chamar assim. Então, olha só, trocando em miúdos, o que eu entendo a partir desse parágrafo que eu acabei de ler para vocês? Os rótulos, na verdade, eles vão ser características dos objetos, né, do equipamento de uma maneira geral, e eles vão indicar tanto coisas específicas sobre esse objeto, como por exemplo o fato da arma ser desajeitada ou alguma coisa assim, a que distância ela pode ser usada e tal. E claro, isso vai ter também, ou pode ter também, algum efeito de mecânica, por exemplo, na quantidade de proteção que ela vai te dar, na quantidade de dano que ela vai somar ao seu dano básico, ou alguma coisa nesse sentido, né? Se ela ignora a armadura, se não ignora a armadura, é isso que a gente vai ver nos exemplos. Mas de uma maneira geral é isso, os rótulos são as características dos objetos especificamente, e claro, isso aí vai te dar alguma ideia para além do sistema, de como utilizar esse objeto ou para que ele serve, além da regrinha do combate, vamos dizer assim, né? Ou do uso específico dele. Ou seja, você vai usar os rótulos para ter uma visão mais geral do que é aquele equipamento e de como você pode usá-lo no jogo, não necessariamente só na questão das regras do sistema, mas de como ele pode ser integrado à narrativa. Eu acho que essa é a melhor maneira de falar. Então, olha só, as primeiras informações que o capítulo vai trazer pra gente são a respeito, olha, rótulos gerais para equipamentos. Aqui, equipamentos genericamente falando, tá? Qualquer tipo de equipamento, porque a gente vai ter listas específicas para armas, para armaduras, etc. Então, essa primeira listagem aqui é para os equipamentos de uma maneira geral. Mas, como o próprio livro coloca aqui, ela não é uma lista exaustiva. Aí entra também um pouco daquela parte que eu falei no início, do jogo puxar um pouco pela sua criatividade, porque você é totalmente livre para criar outros rótulos que se adequem ou que façam sentido com os equipamentos que vão aparecendo ali durante o jogo, beleza? Então, só para a gente exemplificar alguns dos rótulos gerais que estão aqui, para a gente já ir entendendo a partir desses exemplos como é o funcionamento na prática dos equipamentos, olha só, vou pegar alguns aqui para a gente. Primeiro, aplicado. Somente é útil quando aplicado cuidadosamente em uma pessoa ou a algo que ela coma ou beba. Então, por exemplo, na interpretação que eu estou fazendo aqui, um veneno teria esse rótulo aqui aplicado. Ele só é efetivo se eu colocar ele na bebida ou na comida, alguma coisa assim. Uma poção, né, um remédio, um unguento, alguma coisa nesse sentido. O desajeitado, que eu comentei ainda agora ali, olha só, é difícil de segurar e de usar. Percebe que ele não está dizendo absolutamente nada aqui na descrição a respeito de sistema. Por isso que ele deu a sugestão lá
Se a arma é desajeitada e você falha no teste, isso pode significar que ela caiu da sua mão, por exemplo. Então, a ideia que eu vejo é essa, você conjugar a questão do rótulo, né, da característica descritiva daquele objeto, com algo que faça sentido ali na narrativa e ou com as regras do jogo também, beleza? Olha outro exemplo aqui. Mais bônus. Modifica a sua capacidade em determinada situação. Pode ser um bônus de mais um adiante para falar difícil, ou menos um para matar e pilhar. Ou seja, um objeto que tem essa característica mais ou menos bônus vai te dar um bônus ou uma penalidade numa situação específica, beleza? Outro exemplo aqui para a gente poder avançar. Perigoso. É fácil algo dar errado durante o uso do item. Se interagir com ele sem as devidas precauções, o mestre do jogo poderá livremente invocar algumas consequências para suas tolas ações. Por exemplo, sei lá, explosivos, eu não sei se existe aqui no cenário, mas vamos dizer que tenha pólvora ou alguma coisa parecida, ou uma poção volátil, ou um objeto mágico, que o personagem que está manipulando ali não tem um conhecimento adequado para isso. Percebe? Como por uma característica aqui, por uma descrição simples, você já pode ter várias ideias para situações diferentes, e ninguém está falando aqui em regra, tá? Como ele coloca aqui, o narrador é livre para criar as possíveis consequências das suas ações tolas, claro, né, fazendo sentido ali com a narrativa, fazendo sentido com o que está rolando ali na cena. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter, olha, a questão das armas agora. E eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês, olha só. Armas não matam monstros. Pessoas matam monstros. E é por isso que as armas não possuem um dano atribuído em Dungeon World. Uma arma é útil primeiramente por seus rótulos, que descrevem a sua utilidade. Uma adaga não é útil porque causa mais ou menos dano do que outra arma, mas sim porque é pequena e fácil de usar para atacar alguém a curta distância. Uma adaga nas mãos de um mago não é tão perigosa quanto nas mãos de um guerreiro habilidoso. Eu não sei se vocês estão lembrados, quem acompanhou aqui aquela parte das classes de personagem, eu sempre falava assim, logo no início, o personagem tal tem um dano básico de, sei lá, D10, D6, D8, enfim, cada classe tem um dano específico. É justamente para isso. Nessa parte aqui que ele fala, olha, uma adaga nas mãos de um mago não é tão perigosa quanto nas mãos de um guerreiro habilidoso. Por quê? Porque o dano básico do mago é um D4, vamos supor aqui, não estou lembrado ao certo, mas vamos dizer que seja um D4. Então uma adaga na mão dele vai dar um D4 de dano, tá? Uma adaga simples, comum. A mesma adaga na mão de um guerreiro vai dar um D10. Por quê? A arma é melhor ou pior? Não, a habilidade de quem usa é melhor para usar aquela arma específica. Esse é o raciocínio que o Dungeon World faz em relação às armas. Uma coisa importante que o próprio livro falou aqui em relação às armas é que os rótulos vão indicar também a distância na qual elas são úteis. Olha só mais esse trechinho aqui do livro. Armas possuem rótulos que indicam a distância na qual são úteis. Dungeon World não apresenta bônus ou penalidades para distância otimizada, ou algo assim. Mas se a sua arma diz mão e o seu inimigo está a 10 metros de distância, vai ser bem difícil justificar como ela será usada contra ele. Então aqui, na verdade, resumindo, é isso mesmo. O rótulo aqui vai classificar a distância, que vai indicar quando aquela arma pode ser usada, quando ela é útil, segundo o livro coloca aqui. Só para exemplificar para vocês, olha, mão é útil para atacar alguém dentro do seu alcance e nada mais. Corpo a corpo é útil para atacar alguém até o alcance do seu braço, mais uns 50 ou 60 centímetros. Distante é útil para atacar alguém à distância de um grito, né? Enfim, então ele vai classificando aqui as distâncias e vai dizendo se essa arma é possível de ser utilizada nessa distância ou não. Claro, esse rótulo vai estar associado lá. Então você pode ter, por exemplo, que eu acredito que seja algo que vocês estejam pensando aí, uma adaga, ela pode ter os rótulos mão e arremesso, por exemplo, ou mão ou distância, significa que você pode jogá-la, né? Uma adaga balanceada, uma adaga própria para isso, né? Acredito que seja algo nesse sentido, assim, o funcionamento das armas e distâncias aqui no Dungeon World. Só para a gente fechar essa parte das armas, vou citar mais alguns exemplos de rótulos aqui que o livro traz. Então, olha só, mais N de dano. É particularmente danosa para seus inimigos. Quando causar dano, some N, que é o bônus qualquer, né, a ele. Então, mais 1 de dano, mais 2 de dano, enfim. Ignora a armadura. Não subtrai a armadura do dano causado. Geralmente, né, você desconta o dano que você causa da armadura, mas uma arma com este rótulo, ela tem a habilidade de ignorar essa proteção da armadura. Ela tem a característica, melhor dizendo, né, de ignorar a armadura. Outra aqui, poderoso. Pode jogar o alvo para trás e talvez até mesmo derrubá-lo, né? Recarga, a última aqui para a gente avançar. Após atacar com ela, você precisa de mais do que apenas um momento para reposicionar a arma para um novo ataque. Ou seja, através desses rótulos, você vai indicando aqui as características daquela arma e também a forma como ela é utilizada no combate. Outros jogos, outros cenários de fantasia fazem isso de outra maneira. Mas aqui no Dungeon World, assim como todas as ações são descritas através de movimentos, todas as características dos objetos
objetos, né, e a sua possível influência em termos de mecânica ou de uso são descritas através dos rótulos. Uma última coisa interessante para a gente falar aqui das armas, olha, que o livro vai trazer uma lista básica, simples, só para você ter uma ideia de armas aqui. E aqui ele vai colocar justamente os rótulos, né, para você ter uma ideia aqui na prática de como é que funciona. Então, só para a gente fechar os exemplos aqui, aquilo que eu estava falando, por exemplo, da adaga e da adaga de arremesso. Ele coloca aqui dois tipos, né? Adaga, chive ou faca. Quais são os rótulos dela? Mão, não sei se vai dar para ver aqui, mas é mão. Aí tem aqui o custo, né, já dela, 2 moedas e o peso. Logo embaixo tem aqui a adaga de arremesso. Quais são os rótulos da adaga de arremesso? Arremesso e próximo, ou seja, ela tem essas duas utilidades. E aí o custo e o peso. Só para a gente fechar aqui, olha. A lança tem 3 rótulos. Alcance, próximo e arremesso. Ou seja, ela pode ser usada de 3 maneiras diferentes, né? Enfim. E aqui, olha, a espada longa, corpo a corpo, mais 1 de dano, entendeu? Então, quando você coloca os rótulos da arma, você praticamente já está indicando ali para o seu jogador todos os possíveis usos e todas as influências no sistema que aquele objeto vai ter. Avançando aqui para a questão das armaduras, o que o livro vai trazer aqui para a gente? Olha lá. Armaduras são pesadas, difíceis de vestir e infernalmente desconfortáveis. Algumas classes são mais bem treinadas para ignorar essas desvantagens, mas qualquer pessoa é capaz de amarrar umas peças de armadura em seu corpo e aproveitar de seus benefícios. Ou seja, aquela questão também, né? As armaduras, elas vão ter os rótulos, tá? Alguns deles vão ser meramente descritivos e outros vão ter reflexos no sistema. Então, em princípio, nenhuma classe tem restrição de poder usar esta ou aquela armadura. Mas, claro, se a sua classe não é treinada o suficiente, você, de repente, pode ter alguma desvantagem. Algum dos rótulos pode causar um efeito maior no seu personagem, já que ele não tem condições de reverter aquilo ali pelo treinamento dele ou alguma coisa nesse sentido, beleza? Vamos pegar aqui alguns exemplos dos rótulos das armaduras. Olha só. Armadura N. Lhe protege de ferimentos e absorve danos. Quando o personagem sofrer algum dano, subtraia sua armadura do total. Se possuir mais de um item com armadura N, utilize apenas o valor mais alto. Então, armadura N, onde N é o nível de proteção que ela vai te dar. 1, 2, 3, 4, enfim. Outro exemplo aqui. Armadura mais N, tá? Lhe protege e soma a outras armaduras. Lembra que eu acabei de falar aqui no armadura N? Se você tiver várias armaduras, N só, você vai utilizar o bônus de proteção mais alto, o valor mais alto. Se você tiver uma armadura mais N, ela soma, tá? Lhe protege e soma a outras armaduras. E aí você vai ter o bônus total de todo o equipamento que você estiver usando. E por fim, o outro exemplo que ele dá aqui é desengonçado. É difícil se mover usando isso. -1 constante enquanto estiver vestindo. A penalidade é cumulativa com qualquer outra que você tenha. Daqui para frente, o capítulo vai trazer várias listas, né, extras de outros tipos de equipamento que normalmente a gente vê em jogos de fantasia. Então, olha só, a gente tem aqui equipamentos para levar em masmorra, e aqui você vai ter uma lista dos equipamentos com todas as informações básicas, quando eles influenciarem em questão de sistema ou não, qual é o teste, qual é o uso, qual é o bônus, e os rótulos apropriados, claro. Então aqui você já vai tendo uma visão geral das coisas. Então você vai ter os equipamentos para levar nas masmorras, os venenos, olha só, venenos que estão disponíveis, tipos de serviço, refeição, transporte, construções, suborno, tem uma lista de quanto custa subornar cada tipo de criatura aqui, né? Enfim, presentes e ornamentos, tesouros aqui. Então, uma lista de outros itens, de outros equipamentos, assim, né, considerados de uma maneira mais ampla, que você com certeza vai ter acesso ou que seus personagens vão precisar durante as campanhas. E para fechar aqui, ele vai trazer uma parte específica sobre itens mágicos, que na verdade ele vai trazer os itens e as descrições dele, porque isso aqui eu achei bastante interessante, porque assim, é como se cada item mágico no jogo aqui ele fosse único ou quase único, e ele vai ter um conjunto ali de regrinhas, uns sisteminhas, os movimentos, não sei, os rótulos que estão associados a ele, que vão dizer como é que ele funciona no jogo. Então eu vou pegar aqui só uns exemplos para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então olha lá, para a gente fechar aqui o vídeo, eu vou usar como exemplo essa Vingadora Sagrada aqui, a Argotan, ou alguma coisa assim. Existem muitas espadas no mundo, mas apenas uma Argotan, uma lâmina feita de ouro, prata e luz, reverenciada como uma relíquia sagrada por todas as ordens e religiões que seguem o bem. Seu toque é uma bênção e, para muitos, uma visão que traz lágrimas de felicidade. Ou seja, aqui você já está criando toda a história do item, toda a origem dele, toda a fama dele e tudo mais, e isso tudo é combinado entre narrador e jogador. Vocês têm total liberdade para criar esses itens também, além dos exemplos que tem aqui no livro. Sisteminha, regrinha. Nas mãos de um paladino, tá, somente, ela atinge os inimigos sem erros e com força, aumentando seu dano para D12. O dano básico do paladino, salvo engano, é D10. Então, se ele tiver com essa espada, já vai para D12. E concedendo a ele acesso a todos os movimentos da classe.
Argotan também é capaz de causar ferimentos a qualquer criatura do mal, independentemente de suas defesas. Nenhuma criatura maligna pode tocá-la sem sofrer uma dor agonizante. Nas mãos de alguém que não seja um paladino, ela se torna uma simples espada, mais pesada e desajeitada que o normal, recebendo o rótulo desajeitada. Ou seja, aqui a gente já tem uma ideia de todo o funcionamento da arma, o que ela pode fazer, quais são os bônus que ela faz, se alguém que não seja o dono ou que não seja um paladino pegar o que acontece, ou seja, é uma explicação completa ali, que não necessariamente vai estar vinculada diretamente com todas as regras que a gente viu antes, né? Você pode inventar coisas novas, mas usando o bom senso e usando os parâmetros gerais que foram estabelecidos. E para fechar aqui, a Argotan, mesmo que não possua inteligência própria, será sempre atraída para a causa do bem, como um pedaço de ferro é atraído por um ímã. Ou seja, você vai criar um item mágico aqui, você vai fazer aqui 2, 3 parágrafos curtos e já vai dar todo o arcabouço necessário ali para que ele seja utilizado no jogo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso passeio, a nossa viagem pelo mundo do Dungeon World. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seus comentários pra gente continuar trocando ideias. E a gente se vê na próxima resenha.